Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis para que a Palavra de Deus possa chegar a mais corações e assim transformar realidades. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje para falarmos um pouquinho sobre o descanso em Deus. Nós vamos meditar pensando como que o Espírito Santo opera esse descanso, essa paz, a tranquilidade, a despeito de todas as adversidades, de tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos. A palavra de Deus diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. O próprio Jesus declarou essa palavra para consolar os seus discípulos, orientando também que no mundo eles passariam por aflições, mas para que eles viessem a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Hoje nós vamos ler um texto que está em Hebreus capítulo 4, né? O escritor aos Hebreus faz essa declaração no versículo 11, dizendo assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Esse texto ele está se reportando, né, ao momento em que Deus falou com o seu povo, né, com o povo hebreu, e por falta de obediência, de submissão, né, de receber a palavra de Deus, esse povo não alcançou, ele não chegou ao descanso, né? Nós conhecemos um pouco a história, sabemos que uma geração estava designada a entrar na terra prometida, né? Não conseguiu chegar na terra prometida, não conseguiu pisar na terra prometida, porque ouviu a palavra de Deus, não conseguiu obedecer, não conseguiu cumprir os propósitos do Senhor, e aquela geração não entrou apenas Josué e Caleb. E o texto fala que eles não creram no que Deus falou, não creram nas promessas de Deus, foi um dos grandes problemas, não crer nas promessas de Deus, não obedecer e, consequentemente, não conseguiram encontrar o descanso, não conseguiram repousar nas suas vidas na promessa de Deus, no resultado das promessas de Deus. Então, o escritor aos Hebreus alerta, né, os seus leitores a colocar algumas coisas em práticas para alcançar esse descanso. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Há um descanso para você. Aprenda, né? Esse é o grande desafio. Aprenda a descansar em Deus. Né? Aprenda a descansar a sua alma, o seu coração em Deus. É difícil porque as circunstâncias à nossa volta, elas mexem conosco, né? Os problemas, os desafios, as dificuldades, elas mexem conosco. E a paz, ela é algo interior, o descanso é algo interior. E às vezes a gente tem a sensação de que algo à nossa volta precisa mudar, que as situações precisam mudar para que a gente consiga sentir paz, sentir tranquilidade, descansar nas promessas de Deus. Então ele vai dar algumas dicas aqui. Primeiro ele vai dizer, logo no versículo 1 do capítulo 4, né, que eu preciso compreender que o descanso é uma promessa de Deus. Capítulo 4 assim: portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não perecer, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Ele está falando aqui, escrevendo aos Hebreus, dizendo o seguinte: olha, o descanso é uma promessa. Deus prometeu dar esse descanso, mas essa promessa precisa ser absorvida, precisa ser vivida. Enquanto a gente vive envolvido, né, apenas com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, a gente não consegue descansar em Deus, sentir esse descanso, essa paz, essa tranquilidade que a nossa alma precisa. Ele fala assim: cuidado, né? Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançar. Sabemos o quanto é difícil alcançar esse descanso, tomar posse dessa promessa. Então, como seria tomar posse dessa promessa? Crendo, né? Apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar dos problemas vividos, o que nos faz descansar é o crer, é a fé.
é a confiança de que Deus ele vai reverter todo esse quadro, de que tudo isso vai passar, de que a situação que estamos vivendo, ela daqui a pouco ela vai sofrer mudanças. Esperamos que para algo melhor, mas ela vai mudar. Então, o crer é você conseguir descansar mesmo sem ver ainda essas situações acontecendo, essas mudanças acontecendo. A segunda coisa que ele orienta sobre aprender, né, a descansar no Senhor é que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Versículo 11 diz assim, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Que esforço é esse, né? Como é que se esforça para entrar no descanso? É lutar, resistir, né, aquilo que é natural em nós, lutar contra aquilo que é natural. Em algum momento da palavra de Deus na Bíblia, o salmista ele conversa com a alma dele, ele tem um diálogo com a alma dele, perguntando assim: por que estás abatido, a minha alma? Crê em Deus, ainda louvarei. Ele tem que vencer a barreira que existe entre o que ele acredita e o que ele está vivendo. O salmista tem um diálogo, ele conversa com a alma dele, ele dialoga com a alma dele, perguntando para ela. É lógico que ele sabia por que ele estava abatido, mas ele estava tentando se convencer, ele estava tentando vencer, né, esse pensamento negativo com respeito ao que estava acontecendo com ele, dizendo, perguntando, né, por que estás abatido, a minha alma? Crê em Deus, ele está se lembrando, ele está trazendo uma memória, ele está lutando e está argumentando contra os fatos, né, contra as situações, provando que é possível crer, é possível esperar em Deus, porque Deus ainda o daria a oportunidade de louvá-lo, porque ele veria a mão de Deus agindo naquela situação. Então ele conversa. Esse esforço é uma luta interna para vencermos o natural, para vencermos os nossos pensamentos comuns, né, contrários à confiança, aquilo que não nos deixa descansar, porque os fatos, porque as situações provam o contrário. Mas nós precisamos vencer pela fé, lutar, né, lutarmos contra nós mesmos, para entendermos que podemos crer, devemos crer, porque ainda louvaremos ao Senhor, independente do momento que estamos vivendo, porque Deus é Deus e Ele cumpre todas as suas promessas, a despeito de tudo que tem acontecido, de tudo que nós estamos passando. E ele vai dizer também que é preciso aceitar ser tratado pela palavra de Deus. Versículo 12 do capítulo 4, versículo 13, assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, ela vem de encontro ao nosso coração para nos tratar, né, para nos curar, para limpar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossas frustrações, nossas decepções. É ela quem tem essa finalidade, né, de corrigir, né, de mostrar o que está errado, de nos apontar, né, o que precisamos fazer. Então, resistir à palavra de Deus, ou tentar resistir à palavra de Deus, é bloquear o processo de transformação e, consequentemente, não entrar no descanso de Deus. É através da palavra que nós vamos receber as verdades com respeito à nossa vida, ao que estamos vivendo e ao que Deus tem preparado para nós. É a Bíblia Sagrada, ela que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele se apresenta como o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se apresenta como aquele que dá descanso. Ele fala assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Há um descanso para o povo de Deus. Esse descanso está em Cristo. Há um descanso para você. Há um descanso para nós. Se você está cansado de lutar, tem passado por momentos, situações difíceis demais, tem passado
por um quadro que você talvez esteja olhando, pensando que não tem saída. Pense que há um descanso para você. O Espírito Santo, em Cristo Jesus, quer te dar esse descanso. Jesus fala assim: vinde a mim, vem, eu quero te dar descanso. Eu quero te ensinar a passar por isso. Eu quero te ensinar a vencer essa situação. Há um descanso para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.